Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre o gênero biografia. Vamos lá então, o que é biografia? A biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. O próprio nome já diz aqui, ó, bio. Bio você sabe que significa vida, né? E grafia é aquilo que se escreve sobre esta vida. Então, quando você narra a história da vida de alguém, nós chamamos de biografia, tá? Características da biografia. Ela é um gênero narrativo, claro, porque ela vai narrar os fatos mais importantes a respeito dessa pessoa, tá? Mas, em algum momento, ele pode ser descritivo. Por quê? Porque ele pode falar assim, fulano, ele tem tantos anos, mora em tal lugar, tem tanto de altura, os olhos são de tal forma, o cabelo assim, ó, o seu corpo é de tal forma. Então, em algum momento, ele pode se valer um pouquinho de descrição, tá? Mas na sua totalidade é predominantemente narrativo, tá? Texto narrado em terceira pessoa, porque senão seria autobiografia. O que é autobiografia? Eu escrever de mim mesmo, ou quem escrever, escrever de si mesmo. Então, nesse caso da biografia, não. É alguém que pesquisa sobre a vida de outra pessoa e narra como aconteceu. E claro, ele vai ter que se valer da terceira pessoa. Ele, isso, ou ela, isso. Então ele vai ter que usar isso. Vai usar dessa forma, né? Eu falei muito isso. Ordem cronológica dos fatos, claro, ele tem que começar onde a pessoa nasceu, depois discorrendo, até chegar nos mais recentes a respeito de determinada pessoa. Conjunto de informações sobre a vida de alguém, claro que ele não vai falar todos os fatos da vida dessa pessoa, mas ele vai pegar os mais relevantes, aquilo que tem mais importância. Se uma pessoa é famosa, ele vai tentar buscar aquilo que o público quer saber, então ele vai pesquisar fatos mais importantes, tá? Não dá para contar tudo, a biografia também não é possível contar tudo, mas ela conta aquilo que há de mais importante sobre a pessoa. Relato de fatos marcantes da vida de alguém, tá? Então ele vai contar aquilo que marcou a vida dessa pessoa. Fatos que não têm tanta importância são tirados, não são narrados, tá? Ele só vai se valer de fatos marcantes. Uso de pronomes pessoais e possessivos, então ele vai falar o seu pai, sua mãe, a sua casa, a sua rua onde morava, né? Ou possessivos, né? São os possessivos que nós falamos, ou ele pode falar aquilo do que a gente chama de pessoais. Ele morou com os pais até tal idade, ela esteve nas passarelas até tal idade. Então ele vai usar de pronomes pessoais e possessivos, sim, tá? Usa-se de marcadores temporais. Então você vai ver aqui, ó, na infância tem muito isso, tá? Vai narrar os fatos mais marcantes, por exemplo, na infância, então ele vai usar esse marcador temporal. Depois ele pode avançar, né? O outro marcador temporal na adolescência ou na juventude, né? Ah, na juventude foi guerrilheiro, ele foi alguém que revolucionou e tal coisa, ou ele participou de protestos, alguma coisa desse tipo, né? Ou naquela época, porque às vezes pode ser um período distante, né? E aí ele usa o contexto da época, então ele pode usar desse marcador temporal, tá? Outros aqui também, né? Na velhice, no fim da vida, tantos outros marcadores temporais. Predomínio de verbos no pretérito, óbvio, a biografia não dá para contar aquilo que está acontecendo ou que vai acontecer. Aquele momento que você está lendo o livro, com certeza tem que ser fatos que já se passaram, ou seja, verbos no pretérito, né? Verossimilhança dos fatos narrados. Então, os fatos narrados têm que ter a semelhança, claro, com a verdade da vida da pessoa. Por isso que às vezes você vê ali biografia não autorizada. Então, a pessoa não autorizou escrever sobre ela, mas tem pessoas que escrevem, acaba causando muita curiosidade. Mas muitas daquelas coisas ali que não são autorizadas, de repente podem ser mentira. Então a verossimilhança, ela tem que ser a confiança de que aquilo parte da realidade, da verdade, tá? Componentes da biografia. Pesquisar sobre a vida da pessoa a qual vamos fazer uma biografia. Imagine, vou colocar você que está assistindo. Faça uma biografia sobre sua mãe. Você começaria por onde? Faça uma biografia sobre seu pai. Você começaria por onde? Faça uma biografia sobre uma pessoa relevante aqui de Terenos. Ou uma pessoa relevante do estado, do Brasil, né? Então você começaria por onde? Se essa pessoa tem muitos fatos importantes, fica uma coisa mais complicada, o texto vai ficar mais extenso. Se a pessoa não tem tanto, vai ficar uma coisa mais fácil.
Dados como data de nascimento e morte, principais contribuições, invenções, vida pessoal, casamento, filhos, etc., são informações importantes e que devem aparecer numa biografia. Então, tudo isso aqui tem que aparecer, tá? Contribuição, invenções, vida pessoal dele, às vezes até intimidade as pessoas entram, né, para contar, né, casamento, essa coisa toda. Claro que hoje as pessoas já se expõem na rede social, então às vezes é difícil fazer uma biografia dela, né? Hoje as pessoas já ficam sabendo em tempo real. Mas a biografia geralmente tem aquela coisa do mistério, alguém quer saber e outro escreve a respeito. O texto deve seguir uma ordem cronológica, nós falamos disso, de fatos que aconteceram na vida dessa pessoa, começando dos fatos mais antigos, discorrendo até os mais recentes. Você pode incluir seções para dividir o texto em partes, por exemplo, nascimento, principais feitos, obras, né, que a pessoa realizou, a morte dela, como foi, e as curiosidades a respeito da pessoa. Tá? Biografia e autobiografia, eu falei a respeito, mas só para nós terminarmos aqui. Ainda que ambas reúnam as principais características da vida de alguém, a autobiografia é escrita pela própria pessoa. Então, a própria pessoa escreve sobre ela mesma. Assim, a pessoa narra fatos sobre sua vida pessoal. Note que ambas são gêneros literários e narrativos. Podemos citar alguns exemplos notórios de autobiografias, como o Diário de Anne Frank, que você deve ter lido, ou Mein Kampf, que é Minha Luta, né, do Adolf Hitler, que é muito conhecido aí pelo mundo. Exemplo de biografia, por exemplo, aqui a vida de Monteiro Lobato. Você vai ver aqui, ó, aquilo tudo que nós falamos. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, veja que começa no fato mais antigo, então ele é cronológico, né? Nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Desde menino já mostrava seu temperamento irrequieto. Nós falamos inquieto hoje, né? Com 13 anos foi estudar em São Paulo. Então veja que agora saiu aqui da parte de nascimento, de menino, agora já parte um pouco mais entrando na juventude, 13 anos, né? Registrado José Renato Monteiro Lobato, resolveu mudar de nome, pois queria usar a bengala de seu pai, que havia falecido em 1898. Tem um fato aqui a respeito dele. A bengala tinha as iniciais JBML, gravados no topo do castão. Assim mudou de nome e passou a se chamar José Bento, para que suas iniciais ficassem iguais às do pai. Veja que ele chamava José Renato e o pai era o JB. Então ele teve que mudar para José Bento. Em 1904, formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo. Nesse mesmo ano, voltou para Taubaté, onde conheceu Maria Pureza Natividade, com quem se casou um ano depois de ser nomeado promotor público da cidade de Areias, em 1907. Nessa época, pintava e escrevia artigos para os jornais do Rio, Santos e São Paulo. Mais tarde, escreveu Cidades Mortas, livro que retrata a agonia da cidade quase abandonada. Vimos ali que vai falar sobre as obras da pessoa, né? Aqui está falando. Permaneceu em Areias até 1911, quando morreu seu avô, o Visconde de Tremembé, deixando-lhe de herança uma fazenda em Taubaté, para onde se mudou. Em 1917, vende a fazenda e muda-se para Caçapava. Nessa época, dedicava-se definitivamente à literatura e funda a revista Paraíba, fechada em seguida. Muda-se para São Paulo, colabora com a Revista do Brasil, transformando-a em um núcleo de defesa da cultura nacional. Funda a gráfica Monteiro Lobato, que foi encerrada em 1924. A Companhia Editora Nacional vende sua parte em 1927 e funda a Editora Brasiliense, em sociedade com amigos. Nesse mesmo ano, foi nomeado Adido Comercial do Brasil em Nova York, no governo de Washington Luiz. Em 1946, vai morar na Argentina, onde estabelece também uma editora Acteon. Em 1947, volta para São Paulo, vindo a falecer no dia 5 de julho de 1948. Veja, começou no nascimento, termina na morte, né? Então, pessoal, isso aqui é um exemplo de biografia, tá? Encerramos por aqui, espero que possa ter colaborado contigo. Fique com Deus, até mais.